A esse respeito, já está na tela aqui Vitélio Brustolin, que é professor de Relações Internacionais e pesquisador de Harvard. Para a gente tratar, Vitélio, muito boa tarde. Que semana e que quarta-feira nas relações entre Brasil e Estados Unidos, relações diplomáticas que já superam os 2 séculos, os 200 anos. E hoje, desde segunda-feira, a gente vendo essas manifestações de Donald Trump a respeito da situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito do que se alega é que o próprio Lula teria feito coisas semelhantes quando foi visitar Cristina Kirchner na Argentina, ou mesmo ao ter declarado apoio a Kamala Harris na eleição do ano que vem. Fato é que, na sua avaliação, professor, o quanto relações diplomáticas entre países que deveriam ser relações de Estado, feitas ali com perenidade, estão sendo cada vez mais afetadas por posicionamentos políticos ideológicos nesses 2 países, tanto Brasil quanto Estados Unidos? Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos. É uma pergunta muito boa, porque vai direto ao ponto. Não seria necessária essa crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Uma coisa é a relação dos chefes de Estado. Nós sabemos que tanto Trump quanto Lula têm uma espécie de diplomacia personalista. Você citou aí o exemplo do Lula indo na Argentina com cartaz de Cristina Livre, que também pode ser considerada, assim, uma ingerência nos assuntos internos da Argentina e um ataque à Suprema Corte da Argentina, onde foi reiterada a pena contra a Cristina Kirchner. Tem ainda o caso da ex-primeira-ministra do Peru, Nadine Heredia, que recebeu asilo diplomático no Brasil depois de condenação por corrupção do marido e envolvimento dela no Peru. Existem questões que o Brasil faz e que, nesse momento, os Estados Unidos estão fazendo contra o Brasil. Não tem certo ou errado nessa questão. O problema aqui é o seguinte, o presidente Lula nunca se reuniu com o presidente Trump, nem no encontro do G7, que aconteceu agora há poucas semanas, os dois estavam lá, não houve nenhum esforço para uma reunião bilateral. Não há explicação para isso. Os Estados Unidos ainda são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, é o país estrangeiro que mais investe no Brasil. Por que transformar a relação de Estado, historicamente boa entre os dois, em uma relação personalista, uma relação política e ideológica? Não faz sentido, Yuri, e essa crise diplomática só tende a escalar, o que é uma pena, porque ela poderia ser resolvida pelo diálogo. O vice-presidente Alckmin disse há pouco que acredita que há um engano dos Estados Unidos sobre o processo contra o ex-presidente Bolsonaro. Mas então, se há um engano dos Estados Unidos, por que não há uma proximidade entre os 2 chefes de Estado? E por que o Lula não explica isso ao Trump, se realmente se trata de uma questão de engano? Porque o que o Trump vem publicando e dizendo é que o Bolsonaro passa por uma perseguição política semelhante àquela que o Trump alega que passou nos Estados Unidos e que isso deveria ser resolvido nas urnas e não pela justiça, Yuri. Pois é, e aí, Vitélio, a gente tem um outro dado que veio à tona nesta quarta-feira das palavras do próprio Donald Trump de que o Brasil não tem sido bom, not good, não tem se comportado bem com os Estados Unidos, e aí esse contexto de que podem vir tarifas maiores do que o previsto em relação ao comércio bilateral entre os 2 países. A gente tem precedentes de se ter uma situação como essa, de se afetar tão concretamente uma diferença entre 2 líderes de momento, porque os governos passam, os países, os estados ficam, podendo-se ter ali essa situação de tarifas ainda maiores do que o previsto diante desta falta de diálogo entre os 2 líderes? Precedentes históricos. Olha, na história recente do Brasil e dos Estados Unidos, houve aquele caso lá em 2013 da espionagem que o Snowden revelou em relação a Dilma, e aí ela cancelou uma visita de Estado que faria o então presidente Obama na época, mas não gerou maiores transtornos. Teve lá na década de 70 um alinhamento do então presidente Geisel, desalinhamento com os Estados Unidos e alinhamento com o bloco comunista, inclusive condecorando personalidades em Cuba. Mas a questão toda é nesse nível de retaliação, que é uma retaliação que afeta todos nós brasileiros, não é uma retaliação que vai afetar só o Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky ou
só o presidente Lula que tem essa questão de ideologia diferente da do Trump. É um problema que afeta todo o Brasil. Nós não temos nenhum incidente nesse nível. Durante o governo Bolsonaro, o Trump elevou as tarifas para o aço e para o alumínio. O Bolsonaro foi conversar com o Trump e o Trump reduziu essas tarifas, elas eram de 25%. Mas aí, em 2020, o Trump voltou a elevar as tarifas sobre alumínio e chegou a 150%. Então, teve tarifas sobre produtos específicos em momentos específicos, mas ainda assim, naquele momento, se tentou resolver pelo diálogo. O que nós estamos vendo agora é uma escalada muito grave, chega a convocar o encarregado de negócios dos Estados Unidos, o que já é sintomático, porque os Estados Unidos não têm um embaixador no Brasil. A embaixadora saiu no início do governo Trump e não se colocou um embaixador no lugar, apenas um encarregado de negócios, Gabriel Escobar. Então, por que não tem nem embaixador dos Estados Unidos no Brasil? E tudo isso poderia sim ser amenizado. Houve um problema muito grave nessa cúpula dos BRICS, porque, Yuri, ninguém estava falando em desdolarização e substituição de moedas. Quem falou sobre isso foi o presidente Lula nos pronunciamentos finais dele na cúpula, depois de uma declaração conjunta do BRICS abertamente anti-ocidental e que não citava os Estados Unidos, mas afrontava, sim, os Estados Unidos. E foi aí, pela primeira vez, que o Trump veio a público citar o caso do Bolsonaro nas suas redes sociais. Então, nós vemos que são assuntos que não são interligados, mas o Trump usa isso, juntando todos eles para atacar não só o presidente Lula, mas também ao nosso país nesse momento, Yuri. Pois é, e aí esse contexto da cúpula dos BRICS é importante que você nos lembra, Vitélio, e jogando luz a ele, como você disse, o quanto o Brasil recebeu a cúpula dos BRICS porque é uma rotatividade, né, algo já previsto e acabou tendo esta coincidência, digamos assim, mas como você disse, a retórica adotada durante esta cúpula, que não contou com o presidente chinês Xi Jinping, o que, em tese, aliviaria esta postura mais próxima da China do que do Ocidente, mas de qualquer modo ficou esta imagem de um comunicado e de uma postura muito anti-ocidental, levando em conta o Brasil tem relações não só com os Estados Unidos, mas com a União Europeia, busca um acordo Mercosul-União Europeia, o quanto esta postura na cúpula dos BRICS pode ainda ter outras consequências para outros players importantes do campo ocidental, como a gente tem visto, professor. Olha, Yuri, o Brasil não queria que a cúpula dos BRICS se transformasse no palanque para um posicionamento anti-ocidental, né? A diplomacia brasileira deixou isso claro, priorizou pautas que não eram de enfrentamento, eram as pautas do meio ambiente, porque o Brasil vai receber a COP30 em novembro, da saúde, uma forma de ajudar as pessoas a ter mais igualdade social via saúde, com doenças que não são normalmente tratadas por serem doenças consideradas de países mais pobres, como a malária, por exemplo, e também a questão da inteligência artificial e de sua regulação. Mas a cúpula acabou se transformando em um evento de confrontação aos Estados Unidos. E isso se deu, sobretudo, não por conta só da declaração de 126 tópicos que condena os ataques a áreas, a zonas da Rússia, a oblastes da Rússia e nada contra a Ucrânia, condena o ataque ao Irã e não fala nada de Israel. Não só sobre isso, as ameaças nucleares são feitas, na verdade, pela Rússia. Então, a declaração fala dessas ameaças nucleares sem citar a Rússia, que é membro do bloco, mas, sobretudo, por conta da questão da desdolarização. É importante que as pessoas entendam que isso não está em questão. Ninguém quer receber rublos indianos ou rand da África do Sul. Imagina o país que vai receber o real brasileiro em suas negociações. O real foi uma das moedas que mais desvalorizou no ano passado. Então você recebe pelo comércio e a moeda desvaloriza em relação ao dólar, ao euro. Nem a própria China quer que o seu yuan seja uma moeda de substituição ao dólar. Se quisesse isso, teria aberto a conta de capitais da moeda, seria mais transparente sobre a sua economia para gerar um lastro econômico. Então, isso nem estava sendo discutido. A Dilma Rousseff falou, a presidente do Banco dos BRICS, o novo Banco de Desenvolvimento, falou, olha, nós fazemos comércio com moedas locais, mas não está no mapa ainda a substituição do dólar. Mas as declarações do presidente Lula foram nesse sentido. E ao que parece, Yuri, eu vou finalizar com isso, o presidente Lula tenta seguir
uma cartilha que funcionou em outros países, como o Canadá, por exemplo, onde o Trudeau estava muito mal avaliado e acabou que o Mark Carney conseguiu se eleger no enfrentamento ao Trump. No México, a Cláudia Sheinbaum também foi eleita. Na Austrália, onde a esquerda venceu, apesar de ter sido mal avaliada antes. Depois da posse do Trump, o Trump foi fazer campanha para a direita, a esquerda venceu na Austrália. Na Áustria, onde houve apoio para a AfD. Então, ao que parece, é uma estratégia do presidente Lula usar isso na campanha, mas isso acaba repercutindo em todo o país, e isso não tira o fato de que sim, o presidente Trump está sim se intrometendo em assuntos do nosso país, Yuri.